Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que este vídeo vos acompanha. O meu nome é Sandra Barreira e nós estamos no espaço Maior Gosto Terapis. Vamos dar aqui início à leitura bónus para Caranguejo. Para variar, mais uma vez, Caranguejo está na pole position. E vamos ver então o que é que nos resta deste dia 20 até ao final do mês de novembro de 2025. Pole position. Enfim, só eu para me lembrar de certas coisas. Tarot, por favor, Caranguejo, leitura bónus para novembro de 2025. Que energia há para os nossos amigos de Caranguejo para estes 10 dias? A Imperatriz. Epá, isto deve ser mal para os signos d'água, né? Eu baralhei as cartas, vocês deram conta, não deram? Não sei se chegaram a ver, mas... E eu louco. Porque acabei de fazer a leitura de Escorpião e agora faço a vossa e 2 signos d'água e os 2 com a Imperatriz. Pronto, vou dizer as mesmas coisas que estava a falar ali com os escorpiões. A Imperatriz é criação, é gestação, gerar, gestar. Ela gera, ela cria, ela manifesta fisicamente algo. É fértil, é rica, é maternal, tem aquela abundância da mãe abundante, gosta muito de nutrir os seus, muito ligada à natureza, ok? Ela provém os dela, já disse, nutre os seus, é a mesma coisa. A Imperatriz é comando, porque a Imperatriz tem autoridade, ela está acima das 4 rainhas do tarot. Portanto, ela e o Imperador, ninguém manda mais do que eles dois, ok? O que ela disser é lei, ok? Portanto, e tem aqui a energia do louco. E a energia do louco diz-nos que vocês vão estar numa energia de uma nova jornada. Vocês vão estar empoderados com a Imperatriz e vão estar a dar novos inícios à vossa vida. O louco é o tudo ou nada. É o desapego do antigo, do velho. É a libertação de alguma coisa que fica para trás. Vocês vão estar numa energia do vamos com fé e logo se vê. Deus há de ajudar. É um bocadinho isto. Só cuidado aqui para vocês não porem um passo em falso, está bem? Que os vossos passos sejam devidamente calculados e medidos para não magoarem ninguém ou para não ter alguma irresponsabilidade até, se calhar, se for assim uma coisa repentina, estão a ver, impulsiva, a ver se isto corre bem. Se calhar numa tentativa de ajudar alguém, vocês dão demais e depois são roubados, não medem bem o caráter da pessoa, têm muita pena e vai de ajudar e pronto, e depois se calhar ficam a perder. Ainda não dei o tema. Tarot, por favor. Para Caranguejo, numa leitura bónus para novembro de 2025. 3 cartinhas. Olha, a primeira já caiu, já tinha dado o tema. Cavaleiro de Ouros para trabalho. Rei de Copas para dinheiro. Boa. E a Morte para amor e relacionamentos. Pois, garantidamente. Alguma coisa fica para trás. Alguma coisa fica para trás. Vamos já tirar o Lenormand. Lenormand para Caranguejo. Numa leitura bónus de novembro de 2025. 2 cartinhas para cada uma das do tarot, por favor.
Portanto, em trabalho, Cavaleiro de Ouros, com o chicote e os caminhos. Em financeiro, Rei de Copas com a aliança e a lua. Amor e relacionamentos, a morte com os trevos e o cavaleiro. Fundo do deck, os peixes. Pronto, então vamos lá. Cavaleiro de Ouros. O Cavaleiro de Ouros é uma energia que nos fala de trabalho duro, de responsabilidade, de perseverança, de ter uma rotina certinha para alcançar, com isto tudo, alcançar objetivos. Normalmente objetivos financeiros. Objetivos que de alguma forma a gente sai a lucrar com eles. Pode até não ter muito a ver às vezes com dinheiro, mas com a evolução, por exemplo, da carreira, uma evolução segura, que permite que as coisas andem sempre para a frente. E eu vejo aqui com o louco na vossa energia, com a imperatriz na vossa energia. Eu vejo aqui a acontecer uma discussão. É como se vocês aqui abandonassem um trabalho ou abandonassem uma rotina. Não. É como se vocês aqui discutissem com alguém porque essa discussão é como se alguém tivesse aqui, se calhar, a querer impedir os vossos caminhos de abrir, como se fosse um obstáculo, e vocês vão cortar essa pessoa da vossa vida, através de um bate-boca. Vai haver aqui uma discussão, onde vocês vão mostrar a vossa autoridade. É como se vocês tivessem trabalhado muito para alcançar um objetivo, e vai haver aqui alguém que vai tentar fechar-vos os caminhos. E vocês, num momento de impulsividade, vocês assumem uma autoridade sobre essa pessoa e vocês abrem a boca e dizem meia dúzia de coisas. Exatamente, porque há aqui alguém que está de olho no vosso dinheiro. Ponto final. Há aqui alguém que está de olho na vossa prosperidade. Até se calhar na vossa carreira. Não querem que vocês evoluam dentro da vossa carreira. E está-vos aqui a pôr empecilhos para que vocês não consigam ter um direcionamento, ter um caminho aberto. Isto são vocês a dizer meia dúzia de verdades a alguém, a pôr alguém no seu lugar, ok? Dela, dele, seja quem for. Vocês vão pôr aqui alguém no seu lugar, com toda a autoridade de uma imperatriz e num momento impulsivo. E é que vocês viram costas a essa pessoa definitivamente. Isto dá uma sensação que vocês deixam de falar aqui com algum colega, com algum chefe, com alguém lá no trabalho. Porque de uma vez por todas vocês não conseguem mais fingir que não veem o que é que essa pessoa está ali a fazer. Porque o caranguejo é aquela pessoa que às vezes finge que não vê, que não percebe as indiretas, que não... Tudo para manter a paz, para manter a calma. Não vou. Depois dizem que sou eu que estou a implicar, e então vou deixar passar. E há pessoas que se aproveitam disso, confundem isso com medo. E para vocês, no impulso, aqui começarem a desbobinar e a falar e a dizer o que têm a dizer, é porque vocês estão cheios dessa pessoa. É porque vocês já têm coisas atravessadas que vêm lá atrás. Ok? É a sensação que eu tenho, é a energia que eu sinto aqui.
Mas olhem que isso vai-vos abrir caminhos. Os tais caminhos que queriam cortar-vos são justamente é justamente isso. O que vão conseguir com isso é que vos vão abrir caminhos. Acham que vocês vão ficar mal vistos, mas se calhar não vão. Porque aquilo que vocês viram que essa pessoa anda a fazer, se calhar outros também já viram. E até pode ser alguém da chefia. Né? Vamos falar sobre dinheiro. Rei de copas, há uma grande energia para estar aqui em dinheiro. O rei de copas é aquela pessoa orientada à família, é aquela pessoa benevolente, romântico, emocionalmente inteligente, sei lá. O que é que eu posso dizer aqui mais? Carinhoso. Isto numa energia de financeiro com uma aliança aqui. Dá-me a sensação que alguém aqui gosta muito de vocês e vai-vos ajudar financeiramente. Talvez um chefe no trabalho, que já anda de olho em vocês há muito tempo, vai-vos dar um aumento, ou vai sugerir à empresa dar-vos um aumento. Porque vocês têm aqui os peixes, que é a prosperidade. Olha, talvez, se calhar, depois de ver vocês fazerem isto. Talvez, não sei. Para um grupo de caranguejos pode ser isso. Porque um rei é um chefe. É uma figura de autoridade que está acima de vocês. Ok? Pode ser um pai. Pode ser a nível familiar, um pai, um avô, um padrinho. Alguém a vos trazer aqui um dinheiro. Isto ainda pode ter uma outra leitura. E aí eu vou pedir para vocês terem cuidado. Porquê? Com esta carta aqui do 8 de copas, que é o abandono emocional. Com esta carta aqui dos peixes. Alguém que vocês viam como um protetor, um cuidador de vocês, que vos ajudava financeiramente, que parecia ser uma aliança, pode até ser um marido, um ex-marido que continua a cuidar para alguns cânceres, pode ser. Haver aqui um mistério relacionado à fonte de onde vem esse dinheiro. Porque a lua fala-nos. Um dinheiro do passado. Espera. Isto é um dinheiro do passado. Isto deve ter sido um avô ou um pai que possa já ter morrido, ou um tio ou qualquer coisa que gostava muito de vocês e que agora vem um dinheiro do passado. Porque a lua também nos pode falar num passado. Uma herança que vocês estejam a receber aqui. Pois, de alguém que foi embora, exatamente. Que vos possa ter deixado o dinheiro. Yeah. Vamos falar aqui, seja como for, é algo que vai mexer com as vossas emoções. Vamos falar aqui de amor e relacionamentos. Para quem está a chegar agora às minhas redes, eu separo o dinheiro do trabalho, porque nem sempre dinheiro vem do trabalho, pode vir de outras fontes, não é? Ainda agora falei aqui em heranças, por exemplo, pode vir de subsídios que vocês tenham candidatado, pode vir de uma mesada, pode vir de muita fonte diferente. Pode vir de jogo. Tenham sorte. Amor e relacionamentos, eu separo o amor. Para mim é o cônjuge, a pessoa que a gente escolheu para estar ao nosso lado na vida. Os relacionamentos é todas as outras pessoas que a gente gosta e que o bem-estar delas mexe com o nosso emocional, independentemente dessas pessoas terem ou não laços de sangue connosco. A gente às vezes quer mais bem
aos amigos do que propriamente a certas pessoas na nossa família, não é? Por exemplo, não devia ser assim, mas às vezes acontece. Aqui a carta da morte em amor e relacionamentos diz-me que vocês vão aqui abandonar alguém. Ou alguém que se foi embora, alguém que já não está na vossa vida. Vocês vão ouvir aqui novidades acerca dessa pessoa. Ou essa pessoa que morreu, ou vocês consideram esse relacionamento morto e enterrado, por exemplo. Tiveram se calhar demasiado tempo à espera, a pessoa nunca se movimentou, ou não se movimentou dentro daquilo que seriam os vossos valores e vocês acabaram por desistir de esperar e num momento, numa ocasião repentina, vocês ouvem falar ou a pessoa quer voltar de repente, mas eu vejo vocês aqui a virar costas à pessoa. Sim, vocês vão de encontro à vossa nutrição. Pois, vocês vão perceber que essa pessoa quer dinheiro vosso. A raposa e os peixes. Yeah. A pessoa volta, se voltar, é num movimento brusco, repentino, e vem atrás de dinheiro, e vocês vão perceber isso. E claro, cai-vos aí, sem dúvida nenhuma, é para tirar para fora da minha vida. Vocês vão estar muito numa energia de dizer umas verdades a alguém. Vão. Ai, vão. Bom, estava a ver se via aqui, porque esta situação aqui do dinheiro deixou-me aqui um bocadinho confusa. Mas tudo bem. Ou este dinheiro vai mexer com o vosso emocional, desculpem lá estar a voltar atrás, mas a gente fica a olhar para as cartas e fica a pensar, ou este dinheiro vos vai mexer com o vosso emocional porque não estavam à espera de receber, ou isto é dinheiro que vem de um divórcio, porque vocês estão numa energia de abandonar emocionalmente alguém e se calhar por direito iam buscar aqui algum dinheiro e pode ser que tenham estado a lutar nesse sentido e agora finalmente chega, porque eu tenho aqui a aliança e isto pode representar em alguns casos um casamento. Ou este dinheiro estava escondido e vocês não sabiam. E agora é revelado esse dinheiro. E é uma surpresa para vocês. Bom, vamos ver aqui o nosso conselho para caranguejos, para a leitura bónus de novembro de 2025. Ordem divina. Boa. Respira. Eu estou-me a rir porque trabalhei muitos anos num sítio que nós tínhamos o hábito de dizer, os colegas dizermos uns para os outros, epá, respira, calma. Lembro-me logo de lá. Ordem divina. Arcanjo Raguel. Tudo está como tem de ser agora. Olha para lá da ilusão e vê a ordem subjacente. Façam pausa para ler,
Portanto, não se preocupem, tudo está equilibrado, as coisas vêm na hora que têm que vir, por algum motivo não era para vir antes, ok? Fundo do deck diz, respira, Arcanjo Rafael, faz várias inspirações profundas e expira lentamente para ativar a tua energia e libertar velhos padrões. Ou seja, libertem o velho, porque já não está a fazer nada na vossa energia. Respirem fundo e sigam em frente. Sigam em frente. Já o louco nos diz, uma nova jornada pela frente. Ok? E não se esqueçam de uma coisa. 2025 em numerologia dá 9 e 9 é finalizações, é conclusões. Nós estamos a chegar ao último mês do ano das conclusões. Quem não conseguiu terminar com alguma coisa até aqui, garantidamente este mês vai ter que concluir, este mês de dezembro que vem aí. Porque é o último mês no ano das conclusões, das finalizações. Quem não conseguir, por comodismo, por dinheiro, por apego emocional, seja lá qual for o motivo, não interessa aqui. Quem não conseguir fazer essas terminações, essas finalizações, estes cortes que devem ser feitos, que vocês sabem e veem que têm que ser feitos, vocês vão repetir a lição do ano anterior. Chumbam o ano. Ou seja, entram no ano número 1, o ano universal número 1, 2026, e vão repetir todas as lições por uma questão de uma teimosia ou de um apego. Estão a perceber? Não sei se é coerente, não sei se é... Sem julgamentos, porque cada um sabe de si, ok? Mas vejam lá até que ponto não será uma perda de tempo. Se vocês já sabem exatamente que tudo se vai repetir em quantidade e intensidade. Pensem nisto que eu vos disse com carinho, está bem? Estou a falar assim porque eu sei que há caranguejos que são muito, muito apegados e perdem um bocadinho o racional. Isso não devíamos deixar acontecer. Devíamos ter um equilíbrio, não era? Bem, mas nós somos humanos, estamos cá para aprender, né? Pronto. Ora bem, signos que tivemos aqui a lidar. Virgem, muito forte aqui na mesa. Leão, peixes, aquário... Perdão. Virgem, leão, peixes... bolas? Carneiro. Carneiro, está bem? Leão já disse. Aqui algum... Gêmeos e Libra. Capricórnio, sim. Escorpião. Peixe também já disse. Sagitário. Escorpião, também já disse. Peixe já disse. Peixe já disse. Peixe e Gêmeos também está muito forte aqui. Muito forte aqui. Meus amores, está tudo. Continuo a pôr o dedozinho aí no like, está bem? Porque isto é como eu vos estava a dizer, as últimas leituras do mês de dezembro vão ser fortíssimas. Vamos ver o que é que nos calha. Estamos numa altura em que o planeta está a separar o trigo do joio, portanto, e nós também temos que fazer a nossa parte, está bem? A ver se a gente entra o ano 2026 com o pé direito e com as lições aprendidas e com os nossos assuntos concluídos, eliminados, cortados, abandonados e pronto, está bem? Não se esqueçam que, além das leituras habituais do mês de dezembro, não é? Para o mês inteiro, temos também as leituras bónus ao dia 20. Eu costumo ver quais são os 2 signos que tiveram mais interações, para quem está a chegar, pronto, estou a dizer como é que se costuma processar.
Essa leitura bónus vai mais ou menos 10 dias, do dia 20 ao dia 30, 31, conforme os meses. E este mês de dezembro, excepcionalmente, ainda vamos ter mais 12 leituras, que será para o ano de 2026. Como é que vai correr as leituras para o ano de 2026? Está bem? Pronto, acho que disse tudo, não me esqueci de nada, os recadinhos estão todos. Dedo aí no coraçãozinho, ok? Continuem a ser os campeões aí na pole position e, e fiquem bem. Pronto. A gente vai se ver antes, mas de qualquer maneira eu já começo a dar as saudações para o Natal. Um bom bacalhau na mesa, está bem? Beijinhos, até para o mês que vem. Trulero!